Durante décadas, Israel e os Estados Unidos descreveram com orgulho sua relação como uma construída sobre valores, interesses e ameaças comuns. Essa relação sobreviveu a divergências políticas, conflitos militares e mudanças de governo, porque sempre se baseou em algo mais profundo do que um alinhamento político temporário. Era o respeito mútuo entre duas democracias soberanas. No entanto, os recentes acontecimentos sobre as negociações americanas com o Irã levantam uma questão bem incômoda. Pode uma nação manter sua plena soberania se outro país, mesmo que seja seu aliado mais próximo, espera que ela cumpra acordos que não negociou e nem aprovou? A mídia em geral, inclusive a mídia israelense, se mostrou quase unânime em interpretar os 14 pontos do memorando de entendimento como uma derrota de Trump e uma vitória do Irã. Há muito mal entendido sobre esse memorando e sobre a relação de Israel com os Estados Unidos. Primeiro, vamos ver o texto do memorando assinado na última quarta-feira, começando pelo fato dele não ser um acordo final. É só um memorando que alinha os pontos que deverão ser negociados no futuro entre as partes e não tem qualquer força jurídica. Assim, o que ele representa, de fato, na prática, é uma extensão do cessar-fogo por mais 60 dias, que pode ser estendido por mais outros 60 dias, para as partes negociarem esse acordo final, que eles dizem que é um acordo final de paz, como de fato reza o terceiro parágrafo desse memorando. O primeiro ponto dele declarou o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano. E as partes, que incluem os aliados do Irã, se comprometem a partir de agora a não iniciar qualquer guerra ou operação militar uma contra a outra e de se abster da ameaça ou do uso de força uma contra a outra e garantir a integridade territorial e soberania do Líbano. Esse parágrafo super generalizado não incluiu Israel e eu acredito que foi de propósito. Por quê? Porque ela, não sendo incluída e não tendo participado das negociações, ela não pode ser considerada como parte desse acordo e, portanto, não é obrigada a cumprir qualquer cláusula dele. Israel também não pode ficar apática aos ataques da Hezbollah, que mesmo com o acordo, não cessou um só minuto desde a assinatura desse memorando na quarta-feira a atacar Israel. E esse final de semana tivemos a morte de mais 6 soldados. No segundo ponto do memo, as partes se comprometem a respeitar a soberania e a integridade territorial e a não interferir nos assuntos internos um do outro, como se o Irã pudesse amanhã invadir os Estados Unidos. Sem comentários. O quarto e quinto pontos dão aos Estados Unidos 30 dias para remover seu bloqueio naval, mas o Irã teria que reabrir o Estreito de Hormuz imediatamente e não cobrar nenhum pedágio por 60 dias. O sexto ponto fala de uma iniciativa americana de estabelecer um fundo de reconstrução para o Irã de 300 bilhões de dólares com doadores privados. Vamos ver quantos otários tem por aí que se habilitam a investir no Irã do jeito que ele está, governado por um bando de lunáticos apocalípticos da Guarda Revolucionária. O sétimo ponto fala da remoção de sanções contra o Irã num acordo final. Então, isso aqui não é para agora. E aí temos o oitavo ponto. Aí o Irã diz que reafirma que não irá desenvolver ou comprar armas nucleares e que irá negociar sobre o que fazer com o urânio já enriquecido. O nono ponto é bizarro. Diz que até o acordo final, os Estados Unidos e o Irã irão manter o status quo, que o Irã manterá seu programa nuclear e os Estados Unidos não imporão novas sanções ou enviarão tropas adicionais para a região. O 10º ponto, os Estados Unidos vão emitir exceções às sanções para permitir ao Irã a venda de petróleo
incluindo transações bancárias, seguros, etc. No 11º ponto, os Estados Unidos vão liberar os bilhões de dólares iranianos que estão congelados, a título de ajuda humanitária, para comprar comida, esse tipo de coisa. Quantos querem apostar que os iranianos não vão usar esse dinheiro para reabilitar seu país ou para ajudar o seu povo, mas para financiar a Hezbollah, os Houthis, as milícias xiitas do Iraque e seus outros proxies? O 12º ponto lida com a implementação do memorando e a compliance futura do acordo final. O 13º lida com a implementação e as negociações de certos parágrafos. E, finalmente, o 14º ponto diz que o acordo final deverá ser endossado pelo Conselho de Segurança da ONU. O que ficou de fora? O programa de mísseis balísticos e o patrocínio do Irã dos seus proxies. Por esse memorando, parece realmente que o Irã recebe tudo e os Estados Unidos não ganharam nada em troca. Como explicar essa guinada de 180 graus de Trump, que foi o presidente mais próximo de Israel desde seu primeiro mandato? Trump não dá ponto sem nó, gente. E ele olha lá para frente. Ele foi eleito para proteger e levar adiante os interesses americanos em primeiro lugar. Proteger ao país, proteger seus cidadãos e proteger sua economia. E ele sabe que se Deus nos livre os democratas ganharem as eleições ao Congresso em novembro, será um verdadeiro desastre, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Isso porque hoje os democratas estão tomados pelos radicais da esquerda, como Mamdani, Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e Rashida Tlaib. Se eles ganharem a supremacia no Congresso, vão engessar o governo de Trump e irão impedi-lo de levar à frente seu programa de governo. Assim, a pergunta é: como Trump pode ganhar em novembro? Os americanos hoje não estão interessados no que acontece no Oriente Médio. Para eles é uma coisa longínqua, é como a Coreia do Norte. Eles querem ver que o preço da gasolina abaixa, que os preços dos supermercados sejam reduzidos, suas contas de luz, gás e água abaixem. Como vimos com a queda do preço do petróleo nessa semana, Trump entrega isso para o povo americano com esse memorando, que deverá continuar em vigor por mais 4 meses até a eleição. Sim, ninguém espera que ele seja completamente seguido, que não haja violações. Então, muitos perguntam se valeu a pena todo esse exercício militar, a eliminação do supremo líder Ali Khamenei, junto com seus generais mais sêniores. Se valeu a pena para Israel ter entrado no Líbano, com o Líbano ter virado um dos pontos principais do memorando. Claro que valeu. Valeu porque era a coisa certa a fazer naquele momento. Todos os especialistas prediziam que o Irã teria uma ou mais bombas atômicas a qualquer momento. Hoje, pelo menos, o programa nuclear do Irã, se não estiver morto, está em coma. Agora, o Líbano está no memorando não porque o Irã se importa com o povo libanês. Muito longe disso. O próprio povo libanês vê a Hezbollah como inimiga. O Irã se importa somente com a Hezbollah, que conta com 90 mil soldados armados ativos, sob o comando da Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã já perdeu a Síria e não quer perder o Líbano, que é seu último estado vassalo, que tem fronteira com Israel, que o Irã quer destruir de todas as maneiras. Por isso insistiu em incluir o Líbano no memorando, para a Hezbollah poder continuar a atacar Israel. Mas alguém pensa realmente que o Irã irá cumprir o acordo? Hoje mesmo, não estamos nem uma semana depois da assinatura do memorando, o Comando Militar do Irã ordenou o fechamento do Estreito de Hormuz em retaliação ao que ele considerou uma violação flagrante do memorando, por causa das contínuas operações israelenses contra a Hezbollah. Isso porque Israel teve que se defender dos ataques deste final de semana de 180 projéteis que eles enviaram para o norte de Israel e que custaram a vida de 6 dos seus soldados.
O vice-presidente americano J.D. Vance disse ontem que não havia evidências de que o Irã tinha fechado o Estreito de Hormuz. Segundo a agência de notícias MER, a agência semi-oficial do governo iraniano, o fechamento do estreito foi só o primeiro passo em sua resposta e afirmou que se os Estados Unidos e Israel continuarem a agir de maneira que considerem uma violação do acordo, outras medidas serão planejadas e tomadas para forçar o inimigo a cumprir suas obrigações. Neste momento, Trump parece que tem suas prioridades em ordem, não só para a América, mas para Israel e o mundo. Deixar o governo ir para os democratas seria o maior perigo de todos. E apesar dos Estados Unidos não focarem neste ponto, o mundo concorda que só teremos paz, mesmo com uma mudança do regime no Irã, para um governo pró-Ocidente, democrático e livre. É isso que Israel quer e é isso o que a Europa quer. Mas, acima de tudo, é isso o que a vasta maioria do povo iraniano quer. Esse é meu comentário. A todos um bom final de semana e até o domingo que vem.